Salve, salve pessoal, Daniel Hudson por aqui, tô com o Lucão aqui. Boa noite pessoal, Ou bom dia ou boa tarde. Bom dia ou boa tarde. Pessoal, hoje eu vou contar aqui no canal como que eu comecei a academia aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, quase derrubei o celular, mas tá valendo. A Daniel Hudson MMA. Primeiro um zoom rapidinho aqui pra vocês verem que tem minhas medalhas, meus certificados. Isso aqui eu mostro pra vocês mais pra frente, troféus. Aqui tem um grafite que esse aqui foi feito antes da pandemia, tá? Que eu queria esconder que era o Ryu Sagat. Coloquei a bandana, mas agora tá servindo questão de máscara. Ali temos as bandeiras, as minhas faixas pretas, nossos patrocinadores dentro do ringue. Aqui o logo, saco de parede, aqui nós colocamos saco de pancada. Tem uns quadros, tem as grades de octógono, certificados da equipe. Mas vamos ao assunto principal. Vamos até sentar, né, Lucão? Que a história aqui rende. Vamos lá. Primeiro, como que começou? Isso daí começou ali em 2002. Vamos começar do início na arte marcial, bem resumido. Eu tive um contato com jiu-jitsu, fiquei 2 semanas treinando na academia do meu amigo, que na época era da Liga Oeste e depois foi para Barbosa, ou vice-versa, não lembro mais agora. E ali eu fiquei 2 semanas, comecei a dar trabalho, o Patrício, e aí ele falou que não era para me treinar na época, eu sei que eu estava errado e eu parei, mas isso ficou na minha cabeça. Passado um tempo ali, me envolvi com várias coisas na vida, e aí em 2007, eu comecei a trabalhar numa lanchonete de balconista. Ali eu já conheci o Lucas, né? E eu comecei a trabalhar ali. E tinha uma mulher lá, a doutora Nádia. Ela tinha uma revistinha pegada. E ela me deu uma revistinha, começou a conversar de luta pra mim. Eu peguei aquela revistinha e comecei a treinar no ano seguinte, em 2009. Então em 2009 eu fiz até esse post lá no Instagram e no Facebook. Eu ganhava ali um salário mínimo de 600 e poucos reais, não me lembro agora. E eu trabalhava, ali era trabalho, era 13 horas por dia, às vezes até mais, porque a gente queria ganhar hora extra. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro até hoje, pra gente trabalhar 1 hora a mais, ganhava 5 reais. E eu ficava muito alegre. Financiei uma moto, e meu sonho ali de balconista era ser chapeiro. Até que o chapeiro, o Fernando, caramba, que saudade do Fernando, o Fernando era da hora. Ele falou pra mim assim: Daniel, você é novo, pô, vai fazer um curso de garçom, entra numa empresa maior e começa a trabalhar. Só que o Fernando ganhava 1.500. Para eu que ganhava 600, eu falava: não, o Fernando, ele não quer que eu tome o lugar dele. Eu quero ser o Fernando. Eu quero ser o Fernando. Mas aí um dia eu fui lá e fiz esse curso, mandei os currículos, não estava dando certo, e daí me chamaram para mim trabalhar no Hotel Mercury. Na verdade, antes, olha, já estava até esquecendo. Aí eu pedi as contas da lanchonete, porque eu comecei a treinar já jiu-jitsu e muay thai, e não estava mais batendo os horários. E eu ganhei uma bolsa na faculdade, onde o Lucas... Estudei lá com a bolsa também. Conseguiu uma bolsa, a minha esposa Jaiane também conseguiu uma bolsa, só que nenhum de nós terminou, só a Jaiane. Eu na época comecei a lutar, eu queria ser policial na época e vi que era muito arriscado, eu desisti. E o Lucas ainda fez 1 ano e meio, né, Lucas? Foi, faltando 6 meses eu saí, porque eu perdi o meu emprego e... Coisas da vida não deu certo. Não deu certo, a faculdade mudou de lugar também, ficou localizada mais onde a gente tinha fácil acesso de chegar, era difícil e acabou com o meu outro emprego longe e não terminei. E aí o Lucas começou a acompanhar minha batalha. Eu fazia umas lutas, trabalhava de logística, carregando carga. Ali eu só fiquei 6 meses e aí me chamaram para trabalhar no hotel devido àquele curso. Eu entrei no Hotel Mercury da rede Accor, uma grande rede aí de hotéis, e eu comecei a trabalhar de restaurante. Então eu entrei ali de steward, ajudava lá a lavar prato, depois virei comin, que é o ajudante de garçom, virei garçom e saí de lá como garçom chefe de eventos. Então em 2 anos eu tive 3 ou 4 promoções, estava ganhando mais de 2 salários mínimos, dava 1.400 e pouco, sei lá, não lembro, mas era tipo 40 reais a mais de 2 salários mínimos. E daí o Lucas foi a prova disso. Recapitulando, quando ele estava no outro emprego de logística, a gente estava estudando lá na Uniban. Ele saía do emprego, ia até da Brigadeiro até o Bom Retiro andando com a mochila, com luva, caneleira, kimono. Fazia 3 treinos. Era assim mesmo. E ainda ia estudar. Quando eu chegava na faculdade antes, a gente tinha uma motinha velha lá. Chegava antes, o Daniel tava lá. Vamos estudar, Dani, pra prova, e ele cochilando. E ainda fazia a prova. Era assim. E quando nós vinha, às vezes a gente pegava ônibus pra voltar, né? Tá? Daniel dormindo no ônibus, assim. Eu conversando com ele, futebol. Fluminense tá ganhando, Dani. Lembra? Fluminense tá Gol ganhando. do Washington. São Paulo, gol do Washington.
E ele dormindo nem aí com futebol, nem nada. Pra acordar 5 horas da manhã no outro dia. Pegado, velho. Ali só mudou depois que aí eu tava no hotel, eu trabalhava das 6 às 2. Então para chegar na Paulista eu levantava 4 e pouco da manhã, ia, pegava o primeiro ônibus, aí eu lembro até hoje, eu chegava assim, Lucão, ia lá pro final, tinha a escadinha, tá ligado? A escadinha já encostava lá, eu ia dormindo na escada assim, ó. Aí tinha os esquemas. O ônibus ele só para de um lugar nos corredores, né? O corredor só para do outro lado. Do outro lado, aí eu ficava no outro e ia dormindo até a Paulista. Eu chegava lá tudo escuro, um sono. As bandejas de hotel é tudo sofisticado. Então, tipo assim, a xícara é pesada, que é de porcelana, o prato, as taças, é tudo pesado. Mas quando eu fiquei em eventos já ficou mais fácil, porque o meu trabalho era chegar, fazer as montagens e depois eu fazer a organização. Depois eu limpava, acabou. E dali eu treinando, lutando, desgaste, porque igual o Lucas falou, meu, se acordar de manhã, eu chegava na academia 4 da tarde, eu ia andando da Brigadeiro Luiz Antônio até o Bom Retiro, 7 quilômetros, com isso tudo que o Lucas falou. Hoje em dia nós temos a mordomia de às vezes deixar na academia, ou colocar no carro, na moto, mas naquela época não tinha. Não. E daí era difícil, então das 4 às 5 eu fazia musculação ou preparação física, de segunda, quarta e sexta eu tinha o boxe, das 5h30 às 7, e das 7 às 8h30 eu fazia o jiu-jitsu. E eu sempre chegava atrasado na faculdade. Por isso que eu só fiz um ano, e aí no segundo ano eu larguei a faculdade e falei, eu vou me arriscar nas lutas e vai dar certo, e vai. E daí em 2012 eu tinha trabalhado 2 noites de Natal e uma de Ano Novo lá no hotel. Só que no Ano Novo eu trabalhei durante o dia. Eu falei, meu, eu não quero mais isso pra mim, eu quero viver da luta, eu vou abrir uma academia. E aí eu tive uma ideia assim, né? Eu tinha uma noção de que os professores ganhavam R$300 para ter uma turma. Então, se você desse aula 2 vezes na semana, você ganhava R$300. Então, o que eu fazia? Eu pegava, eu falava, se eu der uma aula de manhã, uma tarde e uma noite, eu vou ter R$900. É menos que 1.000 e pouco, mas tá bom. Eu tinha ganho na promoção há pouco tempo. E foi o que eu fiz. Aí eu comecei a dar aula lá em Tarpas, o Lucas também foi. Ali nós tínhamos aluno, né? umas 6 pessoas, né, Lucas? Que era o Lucas, o Arlinho, o Renato, o Rafa, o Tarcísio e o Thiago. 6 alunos. E eu combinei com a mulher da gente rachar meio a meio. Ficamos um mês, no segundo a mulher já me atrasou. Eu falei, não, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Comecei a procurar salão aqui no Cantagalo, na região da Brasilândia, Jaraguá, esse lugar aqui. E aí eu aluguei por R$600. Chamei uns amigos e falei, meu, a gente vai tentar pelo menos cobrir o aluguel. E aí é aquela preocupação. Eu acho, eu fiz esse post, mas eu acho que era R$50 a mensalidade, eu não tenho a certeza. Mas eu acho que era 50. Não tenho certeza. Eu acho que aí naquela época já veio o Alex, o Shane, então eu já tinha uns 10 alunos. Mas mesmo assim a gente tinha R$500, para pagar 600 não tinha como. Então eu falei, meu, eu preciso dar aula em outros lugares. Aí o Dani Abu, que era meu primeiro treinador de jiu-jitsu, ele me chamou para dar aula lá de boxe no Bom Retiro. Aí já ganhava mais R$300, então já deu uma aliviada. Aí o Cheiroso, outro faixa preta lá da Gold Team, me chamou para dar uma aula lá no Ipiranga, no condomínio, lembra? Era R$50 a aula, aí já melhorou. Tipo, 2 vezes na semana eu tinha R$400 no mês. Então R$700 eu ajudava no aluguel, pronto, fechou, tava feliz. Mas aí começou a aparecer os problemas. Alunos às vezes não ia treinar, desistência, então já não tinha mais os 10, já começou a diminuir. O Edgar, que era o meu treinador de Muay Thai, ele começou a lutar e aí ele não queria segurar as aulas de Muay Thai. Eu tive que abandonar a academia do Ipiranga e tive que vir ficar na minha, então eu perdi esses R$400. Mas tudo é vontade de Deus, porque eu não era professor de Muay Thai, eu tinha feito algumas lutinhas, mas não era o meu forte. E eu comecei a aprender a segurar a paradora ali na raça. Fui aprendendo. E aí a gente foi batalhando, muito veneno, muito sufoco, dificuldade financeira todo dia, não era nem por mês, nem anual, era todo dia, a gente não sabia. Diariamente a gente não sabia. Mas em 2013 eu decidi alugar um lugar da frente. Chamei uns amigos, nós tínhamos aparelhinhos de musculação e nós pegamos, financiamos outros, arrumei um sócio para dar uma investida. E nós abrimos entre amigos, aí era R$30 a mensalidade de musculação, e se fizesse tudo era 50, se eu não me engano. E meu, bombou. Eu lembro até hoje, eu tinha um aplicativo lá, tipo de computador, um programa, né? 128 alunos nós chegou a ter. Meu, já tava bom, a R$50 já deu uma melhorada. Só que eu tinha que pagar 600 para um professor, mais 600 para o outro, ficar na musculação, e nos outros eu me virava. Água, luz, aluguel.
e era 1.200 na época o aluguel. Mas sobrava uns R$800, só que aí agora eu tinha sócio, né? Eu tinha que ajudar os caras. Mas eu fui muito sincero, eu cheguei e falei, meu, só eu tô ficando aqui, você investiu, deixa quando as coisas melhorarem a gente começa a dividir. E ali eu fui vivendo com aquilo. Sempre arrumava uns bicos, né? O Lucas tá de prova, fazia uns trabalhinhos por fora, sempre nunca fiquei parado. Em 2014, nós viemos para esse salão, foi quando eu conheci o Nel. Do nada, assim, ele tava passando, eu falei, aquele salão lá é da hora, porque o outro salão que a gente tava, o cara quis aumentar meu aluguel. Foi. O cara quis aumentar do nada, eu falei, meu, não compensa, para me pagar esse valor aqui da sua, eu alugo uma outra. E aí nós viemos para cá. E aí, aqui foi um boom, né, Lucas? Vou mostrar aqui, cheguei, Lucas, rapidão. Aqui, galera, ó, a gente colocamos todos os aparelhos de musculação, então tinha esteira, bike, televisão, tinha tudo, lembra, Lucas? Tinha tudo aqui para os caras treinar. Ali tinha uma catraca e lá em cima ficava o tatame. Então foi os 2 andares. O aluguel era R$3.000, o que já também não era barato, mas nós falamos, vamos para cima. Tinha bastante aluno. Perdemos alguns porque ficou um pouquinho longe, né, de algumas pessoas. E isso só me deu vontade de mudar porque abriu uma na rua de cima. Então eu fiquei com medo de ter um concorrente. Eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro, eu lembro disso, o Carlinhos é meu primo, eu tava com ele, eu falei, cara, esse concorrente vai quebrar minhas pernas, o que eu faço? Aí eu fundei a academia Black Red, que era uma cor preta e vermelha, eu falei, vou fazer uma coisa diferente para dar uma chamada de atenção, num espaço maior. Meu, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, isso aqui era tudo piso de borracha, tinha um vazamento, tem até hoje o buraco aqui, que até hoje nós não fechamos. Aqui, ó, tinha esse buraco aqui, ó, que jorrava água, galera, aqui, ó. Jorrava água, aí os pisos de borracha descolaram todos, Quando abri a academia às 6 da manhã, tava eu limpando aqui, ó. Mas eu falei, meu, tá certo, tirei até foto no dia, já tinha rede social. Falei, a academia tá aqui, não tirei, eu postei essa foto, eu falei, tô sem nenhum R$1 no bolso, mas nós vamos chegar lá. E aí fomos batalhando, em 2015 tive alguns problemas que não vou citar aqui, porque, não, né? Deixa pra lá. Tô falando. E eu fali, eu fechei a academia. E os 2 andares eu perdi, infelizmente. Aí fomos para uma garagem aqui embaixo. Então tudo isso daqui que vocês estão vendo, todo esse tamanho aqui, ó, tá vendo o tamanho dele? Ele foi reduzido a isso, eu acho. Esse quadrado aqui, ó. Nós tínhamos isso para treinar. Do amarelo para lá, eu acho que ainda é menor, mas deve ser isso. Era espaço de um carro. Era uma mecânica, então ficava cheio de graxa. Fizemos grafite, fizemos do jeitinho que a gente gosta, pintamos e fomos lá. A mensalidade acho que era R$30. Meus alunos fiéis foram, acompanharam, ficamos ali uns 4 meses, né, Lucas? Foi. E daí o Nel falou, cara, volta pro salão, voltamos pra cá, aí pagando a metade do aluguel, então dividir os 2 daria R$750, 1.500, mas ele dividiu, ficou em 750, e aí nós viemos, 2015, eu vim pra cá. Aí nós colocamos uns tatames, voltamos com tudo e fomos trabalhando. Só que eu ainda tinha minha carreira de atleta. Eu ainda lutava. MMA, Muay Thai, só que meus caras pagavam R$100, R$200. Lutei no evento que passou no esporte interativo. Tinha gente que não pagava. O MMA Super Heroes, os caras queriam me dar R$200, não pagaram. O do MMA Super Heroes pagou, tá? O de 2016 que não pagou. Aí foi minha última luta de Muay Thai. Aqui tá até no canal do YouTube, todo mundo viu que eu ganhei aquela luta. Valendo cotovelada na regra asiática. Valendo tudo, e aí os caras inventaram um 4º round lá, o cara rasgou as notas, eu na adrenalina não vi. Eu sei que aí, resumindo, eu desisti das lutas e comecei a querer só dar aula. E aí em 2017, um cara me chamou, que eu tinha lutado no evento dele em 2011. Foi dessa medalha aí, chega aqui, Lucas, rapidão. O Sandro. Olha essa medalha aqui, ó. Vocês estão vendo essa medalha aqui? Box, campeão. Não tem muito significado se você olhar a olho nu, né? Ela não tem muito... Só ver se tá focando aí, Lucas. Tá, né? Tá. Parece que não tem muito valor. Mas essa luta aí foi lá no Itaim Bibi, na rua Clodomiro Amazonas. Fomos com o Raimundão, filho dele, dentro da S10. 10 peão dentro, Tarcísio, foi um monte de gente. Chegamos lá, eu lutei, ganhei essa medalha. Eu tinha acabado de lutar MMA, aceitei a luta só para ajudar ele no evento, em 2011. Em 2017 ele lembrou de mim e me chamou para dar aula lá no Clube Pinheiros. E ali começou a mudar, né? Eu não queria ir porque o cara me ligou, eu lembro até hoje.
Eu tava vendo minhas medalhas, troféus, certificado, aí o coordenador me ligou e falou: ô Daniel, fiquei sabendo que você dá aula tal, você tem CREF? Eu falei: não, cara, a única coisa que eu tenho é faixa preta. Faixa preta. E tem um monte de títulos tal. Aí ele falou: cara, eu não quero isso, eu preciso do CREF. Eu falei: ah, então eu não tenho. Ele falou: ah, mas vem aí, faz um teste aí, né? Se o pessoal gostar, você continua. Quando eu cheguei lá, os caras me deram tipo uma blitz, né? Os caras falaram: ó, que você tem que falar um português melhor, não falar muitas gírias. Porque eu era da luta e da periferia, então a gente falava gíria, a gente não estava acostumado. Então é um treino diferenciado. Eu falei: ah, beleza. Só que eu sempre fui muito ligado, antes eu escutava mais rap do que hoje, né? Então no dia eu quis ver um clipe, aí um cara falou assim: meu, quando eu fiz meu primeiro show, eu não liguei pra quem tava assistindo, eu fui lá e fiz o meu melhor do meu show. Deu o meu melhor. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tava de moto, na CG aquela chumbo, que foi até do Lucas depois, ou antes, não lembro. Eu tava na Avenida Sumaré, eu nem sabia chegar em Pinheiros, eu nunca tinha ido pra aquela região. Aí eu falei: ah, eu não vou, mano. Eu não vou porque eu não vou saber falar. Só que eu lembrei desse cara, eu falei: meu, eu vou dar minha aula, se eles gostarem, beleza, vou dar minha aula. Meu, no primeiro dia que eu saí de lá, no segundo os caras já assinaram minha carteira. Dali em diante as coisas foram fluindo. Perguntaram se eu dava aula de personal, eu nem dava. Eu nem sabia como dar aula de personal. E uma aluna falou: você dá aula de personal? Eu falei: dou. Uma falou para outra, essa outra falou para outra, e aí o DH foi expandindo o nome. O Lucas está comigo desde essa época sofrida, que eu não tinha tempo para dormir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas o Lucas sabe que minha fé é inabalável. Eu sempre falei pra ele: você é o cara que eu mais conheço que tem fé, cara. Eu acreditava, né? Eu acreditava, eu acredito. Eu comecei a servir mais a Deus, de procurar entender o que acontecia. Porque, meu, o Lucas sabe, eu sou um leão no treino. Eu treino bem, mas nas lutas eu não rendia. Às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. E falava: meu, por que não tá dando certo comigo, né? É tão fácil, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não querendo algo em troca, eu quero entrar por dinheiro, não, mas tipo, eu queria ser reconhecido pelo aquilo que eu me dedico, e não dava certo. Só que ali começou a dar, e eu comecei a entender: eu tenho que ser um treinador, eu não preciso mais ser um lutador. Então hoje em dia, se eu for lutar, eu luto para lá me testar, ir com meus alunos, a gente conhecer conhecer outras cidades. Já não é mais minha obrigação, eu não treino mais para isso. E aí, graças a Deus, agora nossa academia, vocês veem aí, tem um ringue, tem essas grades de octógono, tem o tatame, tá aqui o Lucas também, o Lucas e o Eduardo, os caras que mais ajudam aqui. Nós conhecemos cada prego que a gente bate aqui. Quantas a gente já tirou e colocou? A gente Se conhece... tirar tudo, colocar tudo, a gente tira e coloca de novo. Não é? As coisas não tem como ser mentirosa, porque a gente viveu. Então, vou dar um exemplo, aquilo ali que tá colado, ó, eu lembro como que eu colei, porque foi eu não contratei ninguém. Eu dou meu sangue aqui, eu dou minha vida aqui. Isso aqui é tudo que eu tenho. Eu não tenho formação, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei dar aula. Não fui bom lutador, mas eu bati nos caras aí, né? Mas hoje eu entendo que o propósito de Deus era esse: eu ter academia. Graças a Deus eu vejo os alunos hoje, eles também eles não sonham mais em ser lutador, eles querem ser treinadores. Tem uns que querem lutar aí, mas os caras, não é verdade? O Iago, eu vou dar um grande exemplo. O Iago, eu falei pra ele: quando você fazer 18 anos, você vai dar aula de personal. Ele fez 18 e já tá dando aula. Ele absorve tudo que absorve tudo. Os caras já estão com o mesmo método de aula. É o que eu falei, eu tô com 5. É o Lucas, que é o carro-chefe, né? O coordenador geral, se vocês quiserem, vocês vêm falar com ele. Nossa. É o Lucão, aí vem Iago, Lando, Aldo, Diego. Os 5 é a mesma coisa que tiver comigo, porque eu hoje, Deus tem me abençoado tanto que eu não tenho mais tempo. O Lucas está de prova. Eu às vezes não consigo vir treinar. Não é? Eu não consigo. Mas a gente entende a correria do dia a dia, ele fica lá e ele posta como tá. E aqui as eventualidades. É a minha alma que está aqui. Eu falo, os caras têm que cuidar aqui como se fosse a casa deles. É como ninguém é para sempre. Uma hora eu não posso estar aqui, o Lucas não pode estar aqui. Nós temos que querer crescer. Então nós cuidamos daqui com o maior carinho para vocês. Aqui tem tudo. Se um dia aqui eu mantenho, porque se um dia der errado lá, eu tenho aqui. Eu falo isso para pouca pessoa, mas aqui do canal já até falei, nós vamos ter uma filial. Nós estamos com 8 anos. Quando tiver com 10 anos, eu vou ter uma filial. Mas eu quero abrir em bairro, eu quero ser a DH MMA, ela tem que ser
nas periferias, tipo pegar ali no Jaraguá, pegar Pirituba ali. A gente quer trazer o esporte para quem não tem acesso. Quem não tem acesso, querendo ou não, ainda é muito fechado o pessoal da periferia. É O pessoal fechado. vai treinar, o que é isso, não sei o que, tal, eu vou lá, mas nunca vem, tal, alguns vêm, outros preferem fazer outras coisas, acham coisa de outro mundo. Mas quando vem aqui e faz o primeiro treino, acaba gostando e abraçando. Aqui eu tinha um projeto social, ajudava muita criança. Hoje em dia eu tirei projeto social, mas nós continuamos ajudando criança, adulto. A gente dá uma força do jeito que dá, mas a gente não expõe mais porque as pessoas olhavam nós uma foto e já falavam, olha os caras do projeto. Meu, não é legal. E infelizmente na vida é isso, você vale o que tem, mas aqui o que nós temos é credibilidade, humildade de mostrar para vocês o melhor trabalho, o melhor caminho, que é arte marcial. Eu costumo dizer que a arte marcial anda junto com a religião na minha vida. Muda a vida. Muda a vida. Salva a vida. O que eu sou a prova viva de várias coisas. Tudo que eu consegui foi daqui. O meu sustento da minha família, da minha filha, sai daqui. Então não tem por que eu estar mudando de ambiente, né? Então eu quis expor isso para vocês porque, se eu comparar a 10 anos atrás, vamos lá, 12 anos atrás, né, quando eu comecei 11, eu tinha R$600, depois eu tinha o dobro, depois eu não tinha nada. Não tinha nada. Depois eu 300, fechei, depois eu fechei, fiquei devendo, e hoje em dia eu vivo disso. E eu não me importa, se eu for que viver com R$100 eu vivo, se tiver R$1.000 eu vivo, se tiver mais eu vivo, porque quem comanda a minha vida é Deus e essa academia, então não tem como dar errado. Quando eu coloquei Deus para controlar isso aqui, as coisas fluíram. Mas é isso aí, pessoal, acho que falei tudo, né, Lucas? Resumiu, tem bastante coisa aí que... Depois eu posto mais coisas, né? Isso é uma parte. É uma parte. Como foi fundada. E lembrando que vamos fazer 9 anos, com 10 anos... Vai ter uma filial. A gente vai ter uma filial. Vamos pro projeto. Comenta aí onde vocês querem. só bairro que seja barato aluguel. A gente foi ali, 3 pau aluguel. Aí não dá não. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo juntos.